Bom, boa noite, camaradas. Esse debate que a gente vai fazer hoje, ele é fruto de um programa de formação interna de uma das células da esquerda marxista aqui da cidade de São Paulo. É a célula que agrega trabalhadores da saúde, a célula que agrega trabalhadores da assistência social. Então, por isso a gente resolveu estudar dois textos tradicionais do marxismo, do Engels em particular, do Friedrich Engels, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra e a questão da moradia. Porque na nossa célula a gente tem trabalhadores que lidam diariamente com problemas de saúde relacionados às condições sociais em que essas pessoas vivem e pessoas que trabalham na assistência social também com pessoas que têm problemas de moradia, problemas de droga, enfim, problemas da desigualdade social que a gente vai estudar, né? Então, a gente procurou buscar entender essas questões, se baseando nos textos tradicionais do marxismo e depois trazendo para a atualidade, né? Com dados aqui da situação brasileira. E como a gente estava fazendo esse programa de formação interna, mas também a gente não se furta do combate prático para mudar o mundo, né? Não é só uma discussão teórica, né? E a gente está em campanha eleitoral, a gente resolveu aliar essa discussão interna com o combate dos marxistas nas eleições, né? Então por isso que a gente chamou e convidou a camarada Lucy Dias, que é a nossa candidata, para apresentar ao final também desse debate pontos da nossa plataforma, né, de luta pelo socialismo, nossa plataforma de luta pelas reivindicações da classe trabalhadora e da juventude, no sentido de garantir emprego e moradia para todos, todo o poder aos trabalhadores, né? Então essa é a ideia do debate. Eu vou começar falando um pouco, bem brevemente, né, só para instigar os camaradas a estudar e a ler os textos mesmo, né, sobre esses dois documentos do Engels, né? No livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, ele é impressionante como ele é atual, né? Mas ele foi escrito entre 1842 e 1844, ou seja, bem na época da Revolução Industrial, e o Engels estava na Inglaterra nesse período, né? Ele morou em Manchester, e a partir de Manchester, que era uma das grandes cidades industriais, né, em formação na Inglaterra, e a partir de Manchester ele estudou também a situação da classe trabalhadora em outras cidades, nas principais cidades industriais de Londres, que estavam se formando naquela época. De Londres não, da Inglaterra, inclusive Londres, que estava se formando naquela época, né? E é um trabalho bastante pormenorizado, assim, ele dá vários detalhes de como era a situação da classe trabalhadora naquele momento, né? E ele fez esse estudo não só com base nas pesquisas de campo dele, nas observações dele, mas também com o que havia de mais importante em termos de estudo e de relato daquela época, né? Porque assim, a situação, as grandes cidades industriais estavam começando a se formar. Então, os graves problemas sociais que o capitalismo engendra estavam começando a aflorar e a se mostrar perante aquela realidade. Era uma novidade aquilo que estava acontecendo, né? Mas a situação de vida degradante das massas urbanas naquele momento, às vezes chamava a atenção, não, nem sempre, né? Às vezes chamava a atenção de autoridades policiais, de governos locais e até do parlamento inglês. Geralmente quando tinha alguma tragédia social, geralmente quando tinha epidemia, né? Então, quando era muito chamativo o problema, quando problema de mendicância nos centros da cidade, alcoolismo, violência, tudo isso, quando era por demais, digamos assim, né, para a elite daquela época suportar, aí eles enviavam tipo uma comissão, né, para fazer o relato da situação. E esses relatos vinham, né, sempre com informações alarmantes da condição de vida da classe trabalhadora. E o Engels pegou esses estudos, compilou esses estudos, aliou com a observação crítica dele e fez o livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, né? Então ele vai mostrar que ao lado do progresso da burguesia e da riqueza de uma elite, submergia
uma vasta camada de proletários vivendo na pobreza e na miséria, né? E nesse livro a gente vê como era a situação de moradia, alimentação, saúde, saneamento nos grandes bairros operários. O Engels mostra que aquele tipo de sociedade existente, com seus graves problemas sociais, era decorrência do modo de produção capitalista, e ele denunciava a charlatanice, a vigarice dos políticos burgueses que eram incapazes de resolver os problemas, né? E também ele denunciava a falsidade e os limites da filantropia e da caridade religiosa como soluções, entre aspas, propostas para solucionar o problema, né? A burguesia ele só se, digamos, se atentava ao fato quando realmente afetava, né? E quando era muito chamativo o problema, e ela, por isso que era incapaz de resolver os problemas que o próprio capitalismo gerava, né? Mas o Engels, ele vendo toda aquela situação, ele não postulava uma volta ao passado, como muitos dos críticos do capitalismo na época pregavam, né? Como se a vida no campo, né, com as enxadas e o arado de tração animal fosse o futuro e não o passado da humanidade, né? Não, o Engels sabia que o capitalismo tinha chegado para ficar, né? Que o novo modo de produção havia liberado poderosas forças produtivas, né? Mas também, ao mesmo tempo em que o progresso da indústria era assim, pujante, nascia uma classe social, uma nova classe social que tudo produz, mas nada tem, né? Que é o proletariado. E essa nova classe social era bem diferente das classes sociais que existiam de antigamente. Era uma classe social operária, urbana, que não tinha mais laços com a propriedade da terra, né? E, ao mesmo tempo, a existência da classe operária, dessa nova classe social, ela representava, era indispensável para o lucro da burguesia, para o progresso da indústria, mas ao mesmo tempo essa classe de proletários representava a ruína desse próprio regime, né? Porque mostrava que esse regime engendrava esses problemas sociais. Então, ao mesmo tempo em que a classe operária ela tinha o seu papel na construção da riqueza daquela sociedade, a própria existência do proletariado demonstrava o quanto aquele regime era incapaz de solucionar os problemas, né? E tudo aflorava, né? As condições de vida degradantes da classe operária aflorava por todos os poros da sociedade, né? Como um pecado que não podia ser perdoado, ou um demônio que não podia ser exorcizado. A classe operária estava lá, né? Mostrando para todo mundo que era aquele novo regime que a burguesia estava construindo, né? E não tinha o que fazer, né? A burguesia tentava esconder, remediar, mas era isso. O proletariado tá faminto, mal vestido, morando junto ao lixo, morando junto ao esgoto, a céu aberto. Era o mesmo proletariado que atendia ao chamado do apito das fábricas para produzir essa nova sociedade, né? Então, a própria existência do proletariado já era uma condenação do modo de produção capitalista, né? É isso que o livro nos ensina, né? O outro livro, que é sobre a questão da moradia, né, que a gente estudou nesse programa de formação interna, o Engels já não está mais tão preocupado. Ele escreveu depois da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, e ele já não está mais tão preocupado em descrever a miséria, assim, né, das condições de habitação, dos proletariados, das condições de vida, mas ele estava mais interessado em discutir as causas desses problemas e em fazer as críticas às propostas da burguesia e da pequena burguesia para resolver a questão da moradia, né? Então ele vai dedicar boa parte do livro principalmente para responder às propostas da burguesia, né, no sentido de que estudiosos da burguesia falavam que era possível resolver o problema da moradia, por exemplo, dentro do próprio sistema, no sentido de propiciar financiamento barato, crédito barato para as classes operárias poderem comprar sua casa, ou seja, dentro da lógica de mercado, né?
O Engels vai bater nisso, né? E em outras propostas também da burguesia, na filantropia, né? Mas ele vai dedicar boa parte do livro, que é bastante interessante para nós, marxistas hoje, a rebater as ideias do socialista utópico francês Pierre Joseph Proudhon, né? Que é considerado um dos grandes ideólogos e precursores do anarquismo, né? Então, o Engels ele vai mostrar o quanto a teoria do Proudhon parece radical, mas é utópica, ou seja, carece de uma base real para se realizar, né? Base real para se realizar, mas enfim. Não tem base concreta para ser posta em prática, né? Por exemplo, o Proudhon ele vai falar em a proposta dele: garantir a propriedade da habitação aos inquilinos proporcionalmente ao aluguel pago. Olha, parece interessante. Então você paga o aluguel, proporcionalmente àquilo que você paga de aluguel, a casa é sua. Parece legal, mas vamos lá. Ou então o Proudhon ele chega a comentar o seguinte: em proibir os aluguéis. Então, assim, ficaria, pela proposta do Proudhon, está proibido aluguéis. O Engels ele vai desmontar essas propostas, assim, com muita elegância e um toque de ironia que é bastante interessante de ler. Então, né? Então ele vai falar, ele vai dar um exemplo, inclusive, assim, eu peguei bem por cima lá, ele explica bem melhor que eu, óbvio, mas tomei a liberdade de dar uma resumida. Vamos supor que um trabalhador ele se muda para Liverpool. Ele vive 3 anos pagando aluguel, num casebre, em que em outro cômodo tem uma família, e um outro cômodo tem mais 2 pessoas, e essas pessoas moram no... Quer vir comigo? Óbvio. Essas 2 pessoas, essas pessoas todas moram no mesmo casebre. Vamos fazer só a pausa no momento aqui. Depois Peraí, continuei aqui, mas enfim, quem souber editar. Tá. Vai lá. Deixa eu pegar uma colher pra ela, assim, um minutinho. Eu acho que a etiqueta do macacão tá irritando. Né? Não, mãe, nada disso não. Não? Ó, filha, que legal, meu amor. Assim que ela enjoar, você dá essa colher pra ela, que ela vai gostar muito. Ela tá cortando o papel. Pronto. Gengibinha, vamos lá. Pode ir. Então, as 2 propostas do Engels. O Engels vai desmontar as propostas do Proudhon. Né? Eu estou dando 2 exemplos. Então, a proposta do inquilino receber como proporcionalmente a propriedade do imóvel àquilo que ele paga de aluguel. Aí ele vai dar um exemplo. Bom, um trabalhador se muda para Liverpool, ele vai dividir um casebre lá com mais uma família de uma família operária, mais não sei mais quem, no mesmo casebre. Eles dividem espaços em comum, cozinha, o local onde eles fazem as necessidades deles. Aí esse trabalhador ele resolve, depois de 3 anos pagando aluguel, ir para Manchester. E aí? Ele passa a ser dono de uma porcentagem dessa casa onde ele morou, pela qual já passaram inúmeras famílias, inúmeros inquilinos, uns bons pagadores de aluguéis, outros caloteiros, e ao fim a casa já está em pedaço, depois de décadas de utilização, ninguém faz reforma nenhuma, e ao final de tudo, então, esse trabalhador, ele virou dono do quê? De 0,00002% de um imóvel, de uma propriedade caindo aos pedaços. Então, esse é o nível da utopia de você falar, não, se você pagou, você é dono daquela parte. Não, mas... E já com relação à proibição dos aluguéis, o Engels também vai mostrar que essa proposta é irrealizável na sociedade capitalista, né? Porque assim, se você impede um proprietário de cobrar aluguel, você também impede uma família operária de morar num determinado lugar. Porque essa família de operário, ou esse operário, para ele morar numa cidade em que ele quer trabalhar, ele vai ter que comprar um imóvel.
se ele não pode alugar uma casa, então ele é obrigado a comprar. Então como que essa família, ele vai ficar preso, na verdade, ao seu local de nascença, de existência. Ele não vai, como que ele vai conseguir arrumar dinheiro para comprar um imóvel para poder ir para a cidade onde ele deseja trabalhar, né? Então, essa proposta parece interessante no sentido de tem que acabar com a especulação do preço dos aluguéis e tal, mas na verdade não é isso que ele propõe. Ele propõe simplesmente proibir os aluguéis, não ter aluguel. Então você não está atingindo só o proprietário, está atingindo também aquele trabalhador que precisa alugar um imóvel e que quer alugar um imóvel. Porque a gente não pode limitar o trânsito da força de trabalho. O trabalhador ele tem que ser livre para buscar vender a sua força de trabalho pelo melhor preço possível. Então, se ele deseja vir para São Paulo, porque aqui ele vai ter um emprego, melhores condições de trabalho, eu preciso alugar uma casa aqui, então como você vai proibir isso? Então é uma coisa que afeta não só o proprietário, mas também o trânsito, o livre trânsito do trabalhador que está buscando vender a sua força de trabalho pelo melhor preço possível. Não, e se me permite um comentário, nesse primeiro ponto ainda tem uma questão, não há eliminação da propriedade privada. Você não tem a propriedade privada aí, né? Então, a Lúcia exatamente falou o outro ponto que eu ia chegar, porque tanto na proposta do inquilino virar proprietário a partir proporcionalmente ao que paga de aluguel, ou se você proibir os aluguéis, aí o Engels ele vai inclusive fazer um esforço mental, assim, é muito engraçado essa parte, de imaginar como que seria se na sociedade capitalista se proibisse os aluguéis. Tá bom, vamos supor que fosse possível proibir os aluguéis e a gente viveria numa sociedade sem aluguéis. O que aconteceria, né? Ele vai falar que se você proibir os aluguéis, você extingue um tipo particular de mercado. Ou seja, você impede o burguês de realizar o seu capital naquele mercado, mas isso não resolve a causa dos problemas sociais, inclusive a causa dos problemas de habitação dos trabalhadores, né? Porque proibir os aluguéis não afeta em nada a relação de exploração entre capitalista e trabalhador. Você não interfere em nada na questão da propriedade, que é o que a Lúcia falou. Nem na primeira questão, porque na verdade é você dividir a propriedade em vários donos. Então não é uma questão de transformar a propriedade em propriedade coletiva, social, né? É simplesmente o Eduardo Sedona, a Thaisa Sedona, e cada um divide aí 0,0% daquele imóvel, como a gente já explicou, né? E mesma coisa a proibição do aluguéis. Você vai impedir o burguês não de ser proprietário, apenas de alugar. E ele não vai poder alugar, tudo bem, eu não ganho dinheiro aqui, vou investir meu dinheiro em outro mercado, em outro lugar, porque a fonte de riqueza dele e a causa dos problemas sociais é o mesmo, é a relação de exploração, né, presente na propriedade privada dos meios de produção, que representa a propriedade privada dos meios de produção. E isso o Proudhon não toca. Por fim, para encerrar mesmo minha fala, o Engels ele vai falar, durante todo o texto, ele vai explicar qual que seria a solução. Né? E é impressionante, a solução que ele dá é praticamente ou literalmente a mesma que a gente propõe hoje, a gente vai ver isso, que é expropriar, porque tem vários imóveis que estão abandonados, não estão servindo para moradia, enquanto a população trabalhadora sofre, vivendo muitas vezes em cômodos muito pequenos, muita gente, não tendo condição de pagar o aluguel, ou realmente está sem teto. Então é necessário expropriar e reorganizar, redistribuir a propriedade, incluindo a propriedade dos imóveis, para aqueles que precisam. Né? Ou seja, expropriar os imóveis abandonados, expropriar os imóveis que não estão sendo utilizados e dividir racionalmente entre aqueles que precisam. Esse é um dos exemplos que ele dá, né, de solução, que é parte do nosso programa hoje de transição ao socialismo, né, de tentar garantir moradia para todos. Agora, o que ele vai falar é que não só a expropriação de bens imóveis da burguesia é necessário para resolver de vez o problema da desigualdade social, dona Olga,
é uma revolução que coloca os trabalhadores no poder para que eles organizem a sociedade para atender aos seus interesses e não uma sociedade baseada no lucro privado e na exploração coletiva da força de trabalho, porque isso só vai gerar mais desigualdade. Então você resolve num momento, mas a própria dinâmica do capital vai levar com que as pessoas não tenham casa, morem em condições degradantes, aí você vai ter que expropriar de novo. Então, para resolver de vez esse problema, é necessário uma revolução social, os trabalhadores no poder e a organização de uma nova sociedade. Então, o tema é habitação e moradia, habitação e emprego. Eu vou trazer alguns dados do IBGE e de outras fontes, dados que não têm a ver com a esquerda marxista, né? São dados estatísticos colhidos da internet, do site do IBGE e de outros, mas eu vou dizendo aqui de onde são. O déficit habitacional no Brasil, a última medida foi em 2019, porque em 2020 não foi realizado o censo, devido ao Covid, né? E tem um estudo da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, que é déficit habitacional do Brasil de 2016 a 2019. E os dados de 2019 diz que em todo o Brasil o déficit foi de 5.800.000 habitações, moradias, né? Dos quais 79% concentram-se em famílias de baixa renda. 5.044.000 na área urbana e 832.000 na área rural. Ou seja, quase 6 milhões de habitações a menos do que deveria de ter proporcionalmente à população em 2019, já tem 3 anos, né? O que compõe o déficit habitacional não é só dizer que a família tem uma moradia ou não tem uma moradia. O déficit habitacional ele é considerado como a soma de 5 componentes. Um deles é domicílios rústicos, que são formas de construção não convencionais, tipo paredes que não são de alvenaria, teto de palha, chão de terra batida. Outro componente são os domicílios improvisados, que são adaptações de prédios abandonados, acampamentos em áreas rurais, tendas, normalmente sem acesso a serviços básicos como saneamento, coleta de lixo, eletricidade adequada. Outro é unidades domésticas conviventes, quando há mais de uma família por domicílio. Domicílios identificados como cômodo, que são as repúblicas e os cortiços, onde a família inteira habita um cômodo e divide o banheiro com outras, né, e outras áreas coletivas. E domicílios identificados com ônus excessivo de aluguel urbano. O que isso significa? Que é quando o custo do aluguel corresponde a mais de 30% da renda familiar. Em 2016, isso era um número de 2.814.000. Em 2019, subiu para 3 milhões de pessoas que gastavam mais de 30% do valor da sua renda, da família, com o pagamento do aluguel, que nem sempre é um aluguel com uma condição adequada de moradia. Muitas vezes as pessoas pagam por os domicílios improvisados e pelas outras opções que tem aqui. Nesse estudo também, um estudo realizado pela Faculdade Getúlio Vargas, consta que 34 milhões de moradias não têm acesso ao saneamento básico, ou seja, 49% do total das casas do país não tem acesso ao saneamento básico. 9,8 milhões de casas não têm acesso à água potável, que são mais ou menos 48 milhões de pessoas. Ou seja, quando a gente fala de moradia, a gente está falando muito mais da pessoa, muito mais do que só ter um teto. Né? A gente está pensando nas condições de moradia das pessoas, que é o que o Prata estava dizendo, né? As condições subhumanas, condições inadequadas, condições que não permitiam, inclusive, o repouso adequado das pessoas, né? Porque elas vão para casa para comer, para dormir, para repousar, e às vezes a condição
permite isso, né? Não permite o mínimo para o trabalhador continuar no ciclo de trabalho exaustivo e explorado que ele tem. E dentro das casas, né, a maioria dos domicílios no recorte do déficit habitacional tem como pessoa de referência uma mulher. Que eu acho que isso é importante pensar, né? No ônus excessivo de aluguel urbano, a quantidade de mulheres saltou de 1.500.000 em 2016 para 1.800.000 em 2019. Em coabitação, aumentou também o número de mulheres como pessoas de referência da família, né, daquela casa. O total de domicílios inadequados no país, segundo essa pesquisa, corresponde a 24.894.000. Então, são pessoas que não estão na faixa de sem moradia, mas estão na faixa de moradias inadequadas. A estimativa do déficit para 2019 era 5.800.000, né? É isso. Então, em relação à moradia, a gente tem uma questão muito séria, né? Numa reportagem de 2018, a CNN Brasil fez um levantamento, que eu até coloquei aqui em algum lugar, que o Brasil tem 6,9 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de imóveis vazios, diz um urbanista que dá aula, inclusive, numa universidade de Londres. Quer dizer, 6 milhões, quase 7 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de moradias. 6 milhões de moradias dá para abrigar muito mais do que 7 milhões de pessoas, né? Pensando que uma casa pode abrigar 6, 7, 8 pessoas, dependendo do número da família. Então, isso já em 2018. Mais de 6 em cada 10 domicílios têm responsáveis do sexo feminino e estavam com algum nível de insegurança alimentar. 18%, quase 19% em situação de fome. Isso em 2022 já, né? Então, pensando nessa coisa da moradia, associando a fome e a falta de recursos, são dados bem expressivos. Já em relação ao desemprego, historicamente, o mercado de trabalho brasileiro é caracterizado por baixos rendimentos, elevada desigualdade entre o trabalho e elevada desigualdade entre os trabalhadores, né, entre o trabalho, e marcante heterogeneidade entre as atividades econômicas. O modelo primário exportador, baseado na exploração extensiva de recursos naturais e recursos humanos abundantes, contribuiu para um sistema de elevada concentração de renda. Segundo o IBGE, Segundo o IBGE, desemprego se refere a pessoas com idade para trabalhar, acima dos 14, que não estão trabalhando, mas que estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. No segundo trimestre de 2022, esse número de desocupados, que é a caracterização do IBGE, que a gente entende como desempregados, é de 10 milhões. 10 milhões de brasileiros desempregados. Só que dentro dessa categorização do IBGE, na verdade a gente sabe que é muito mais que isso, né? O IBGE faz um recorte de que, por exemplo, a dona de casa não é desempregada, o estudante que só está ali estudando, e não é só estar ali estudando porque ele quer, mas muitas vezes porque ele não conseguiu emprego, que essas pessoas estão fora da força de trabalho, né? Isso não é considerado desempregado. A pessoa que é uma microempreendedora individual, ela é considerada ocupada, porque ela tem o seu próprio negócio. Não importa se ela está passando fome, não importa se ela está conseguindo se sustentar, né? Uma outra categorização do IBGE é dos desalentados, né? Que são pessoas que procuraram emprego durante bastante tempo, sem conseguir, né? Procuraram exaustivamente, mandaram currículos, se candidataram a vagas e não conseguiram. E aí elas param de procurar um emprego. Isso, no segundo trimestre de 2022,
o número levantado pelo IBGE era de 4.300.000 brasileiros. E tem uma outra parte que é de jovens, né, de 19, que eles consideram de jovens de 19 a 29 anos, que no Brasil em 2019 somavam cerca de 11 milhões que não estavam trabalhando nem estudando. Né, fazem parte da população que está perdida, vamos dizer assim, né? Porque eles não têm nem trabalha, nem estuda, sem perspectiva de vida. E aqui ele só fala isso, ele não fala se eles estão comendo, como é que eles estão, né? Como é que está passando isso na cabecinha dos jovens. E, só para finalizar, tem uma informação que eu acho relevante, que é em relação à alimentação, assim, que tem tudo a ver com desemprego, né? A população abaixo da linha da pobreza atingiu 27 milhões de brasileiros. Isso num dado de 2021. A linha da faixa, a linha, né, fixada da faixa da pobreza, que é até menos de R$500 por mês, atingiu esse número, né, de 27... R$500, né, é o quê? R$500 por mês, né? Você pensa que não dá. Essa pessoa com certeza não paga aluguel. Essa pessoa não tem como pagar aluguel. Essa pessoa deve estar morando numa situação super precária, porque não tem como você pagar R$500 e você sobreviver no mês, né? Absolutamente impossível. Essas pessoas estão na linha da pobreza. Tem a linha abaixo da linha da pobreza e tem a linha da extrema pobreza, que é a linha de extrema pobreza é de R$85 a R$170 por mês. Pensa o que você faz com isso. Né? E é isso. Basicamente, acho que essas são informações, né, da linha da pobreza e da situação de fome, que há muitos brasileiros passando fome, situação de insegurança alimentar, né, que tem leve, moderada e grave. Grave é a privação do consumo de alimentos e fome. 15,5% de 33 milhões de brasileiros que estão passando fome, né, estão em um nível de insegurança alimentar grave. Eu não fiz a conta, mas isso é bastante, né? 33 milhões de pessoas... E o Bolsonaro fala que não tem fome no Brasil. Não tem. Tem uma reportagem que falou que do lado da padaria onde eles vai lá para fazer uma cena, isso, tem pessoas passando fome na rua, pedindo ali, inclusive na padaria, né? Mas não tem ninguém passando fome. É isso. Então esses são os dados atualizados de como está o país hoje. Todas as pesquisas mostram que da quarentena para cá teve um aumento exorbitante, tanto de falta de emprego, quanto de insegurança alimentar, quanto de questões de moradia. Muitas pessoas, o aluguel subiu muito nesse período e muitas pessoas tiveram que deixar suas casas, passando a morar com outros familiares e fazendo composições muitas vezes insalubres de moradia, né? Juntando muita gente na mesma casa. Segundo o IBGE, o emprego deu uma subidinha, mas tem a ver com a retomada da circulação das pessoas, né? Mas isso não quer dizer que o desemprego efetivamente melhorou, né? Diminuiu no país. Então, boa noite, camaradas. Esse debate, né, emprego e moradia, ele permeia muitas questões, assim. Porque o emprego e a moradia, eles têm reflexos, né, têm consequências. É como se a gente fosse pensar numa perspectiva de linha de produção, assim, que tem cadeias de produção diferentes conectadas. Então, para produzir o carro, tem a parte de, por exemplo, vidro, borracha, eletrônica. Então, a questão da moradia e do emprego, ela também tem um desenvolvimento em cadeia. Porque se a gente tem, por exemplo, habitações que são precárias, ou a falta mesmo dela, você tem acarretamentos, por exemplo, na questão de saúde, e a mesma coisa o desemprego, que uma coisa está conectada com a outra. Então, começando por aí já, a Simone trouxe as questões do desemprego, né, dessa elevação do desemprego. Tem outros problemas, porque além
desalentados, desocupados, a qualificação lá do IBGE, a gente ainda tem também as pessoas que estão trabalhando precariamente, trabalhando horas, que é o trabalho intermitente, aprovado na reforma da trabalhista, né? Então, esse tipo de situação, ou seja, então, são aquelas que poderiam trabalhar mais horas também e trabalham menos do que poderiam, e, obviamente com consequências na renda. Isso também com consequências nas habitações, porque de repente a pessoa pagava um aluguel de uma casa maior, teve que se mudar para uma menor. Aí a gente tem também aquelas que estão trabalhando no farol, trabalhando de maneira extremamente precarizada, o pessoal dos aplicativos, entregadores, que essa galera vai ter um tipo de trabalho que vai remontar as condições lá que o Prata começou falando, do século XIX, que são empregos que vão trazer um rendimento por produção. É um tipo muito reacionário até, né, se você for parar para pensar, de qualificação de emprego, porque você tem ali o trabalho por peça, né, é muito antiquado isso. E isso vai trazer outros impactos também, porque às vezes essa pessoa não vai conseguir ter condições de manter o aluguel dela, por exemplo, vai ter que se mudar, voltar para casa dos pais. Tem outros dados, por exemplo, de quantidade de jovens que voltaram para casa dos pais porque não conseguiam pagar os aluguéis, e aí você tem uma superlotação, digamos assim, nessas habitações. Então a gente vai vendo que uma coisa vai influenciando na outra. E aí, o Prata começou falando da discussão dos livros, né, do Engels, do Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Por coincidência, não é tão coincidência assim, não sei se os camaradas da célula sabem, mas eu fiz na faculdade uma iniciação científica sobre as condições de saúde da classe trabalhadora no Brasil, pegando esse livro como referência. E aí, a abertura do livro, o Engels ele diz exatamente essa frase, que depois a gente pode disponibilizar, eu passo para vocês e também para quem for assistir depois, esse artigo, que daí da iniciação científica eu produzi um artigo, foi publicado e tal, que ele começa falando o seguinte: a situação da classe operária é a base real e o ponto de partida de todos os movimentos sociais de nosso tempo, porque ela é, simultaneamente, a expressão máxima e a mais visível manifestação da nossa miséria social. Então, esse é o ponto de partida da nossa discussão aqui, a reflexão que a gente vem fazer hoje sobre moradia e sobre emprego, porque essas duas questões vão escancarar a desigualdade social e, de fato, a crise do sistema capitalista e abrir as perspectivas para a gente superar esse modo de produção. Então, entrando assim na questão, por exemplo, da habitação, propriamente falando, é exatamente por onde eu começo nesse artigo, que ele vai discutir que os bairros onde residem os trabalhadores são bairros considerados de má fama. Começa aí, né? Então ele fala sobre isso e ele vai fazer uma descrição das habitações dos trabalhadores, que eu acho que vale a pena, inclusive, a gente trazer, sabe, para o nosso debate de hoje. Ele fala assim: habitualmente, as ruas não são planas nem calçadas. São sujas, tomadas por detritos vegetais e animais, sem esgotos, ou canais de escoamento, cheias de charco, estagnados e fétidos. A ventilação na área é precária, dada a estrutura irregular do bairro, e como nesses espaços restritos vivem muitas pessoas, é fácil imaginar a qualidade do ar que se respira nessas zonas operárias, onde, ademais, quando faz tempo bom, as ruas servem aos varais, que, estendidos de uma casa a outra, são usados para secar a roupa. O Engels ele escreveu isso em 1845, quando o livro é publicado. E a gente olha para a nossa realidade de hoje, das nossas favelas, da minha Franco da Rocha, por exemplo, e a gente vê a mesma situação, né? Sem tirar nem pôr, é o mesmo cenário. E isso aí, o Engels ele vai fazer um trabalho muito incrível nesse livro, que vai ser discutir os impactos tanto das condições de habitação, das condições de trabalho, das condições de alimentação na saúde dos trabalhadores. E vai mostrar como que toda essa barbárie organizada, porque é organizada, os bairros operários são operários que são organizados para ser operários, né? A gente viu, por exemplo, isso, o processo de favelização do Brasil é exatamente esse. Os trabalhadores nas ruas são enxotados para os morros para abrir as largas avenidas,
né? A gente vê isso no Rio de Janeiro, a gente vê esse processo aqui em São Paulo. O bairro, por exemplo, do Higienópolis, não sei se vocês sabem, é Higienópolis, porque ali vai parar a burguesia, vai parar a classe dominante daquele período e os trabalhadores, os esgotos, né, desse Higienópolis vão lá para os bairros dos trabalhadores. Então, a gente vê isso, a favelização, esse processo de cortiços, né, que ele também descreve aqui, é organizado pela burguesia e o quanto isso vai trazer adoecimentos para os trabalhadores. Uma outra relação que a gente faz também foi durante o período da pandemia, que durante esse período da pandemia a gente viu como que você faz isolamento social, como você faz higienização em casas com 10 pessoas, 8 pessoas, que não tem nem acesso a materiais de higiene, álcool, toda essa questão. Teve uma época que eu trabalhei de telemarketing e nesse trabalho de telemarketing a gente ia vender TV por assinatura, não vou falar a marca, a gente ia vender TV por assinatura no Peri. E eu entrava em barracos de madeira, como a Simone descreveu, barracos de madeira com esgoto passando atrás. Um final de semana a gente foi fazer as vendas lá e não tinha como fazer essas vendas porque tinha chovido, que nem choveu essa semana, choveu, mas muito mais, choveu muito. Aquele esgoto que estava atrás transbordou a rua inteira e as casas, os móveis, as pessoas, as ruas estavam completamente tomadas de lama. E isso daí também dá um problema de saúde. Por exemplo, Franco da Rocha é muito conhecida pelas enchentes. Quando você tem a enchente, depois ela baixa, fica toda uma poeira da lama do rio. E a população respira isso. Então não é incomum você ter pessoas que têm problemas de saúde, respiratórios, principalmente nessas áreas, por causa desses problemas pós-enchente, né? Então, isso dialoga muito com as questões da habitação, das questões de saúde e, além disso, né, tem outras questões da habitação. A Simone tinha citado esse professor que falou de 6,9 milhões de famílias sem casa e 6 milhões de imóveis vazios. Né? Então, esse é um problema que a gente vê aí que a equação ela não é difícil de ser realizada, é só colocar em utilidade esses imóveis, expropriando eles, né, e colocando eles a serviço das famílias que precisam, né, dessas habitações. Uma outra dimensão do problema habitacional também o que a gente está vendo agora no último censo de São Paulo, que corrobora também uma questão nacional, que é a quantidade de pessoas em situação de rua. O censo aqui de São Paulo mostrou que teve um aumento de 31% na quantidade de pessoas em situação de rua e analisou o perfil dessas pessoas. O perfil não é só pessoas isoladas que tiveram algum problema com álcool ou uma desavença familiar, por exemplo, e foram parar na rua. É de famílias inteiras. Famílias inteiras que perderam o teto sobre as suas cabeças, fruto da pandemia, da crise do sistema capitalista agravada pela pandemia, obviamente, né? E que, sem condições de pagar o aluguel, que tinham um emprego, por exemplo, mas que ao perder o emprego, perdeu tudo. E aí teve que ir para a rua. Então, as famílias inteiras indo para a rua também. Então, tem esse outro lado, que é o aumento das pessoas em situação de rua. E o Engels, ele vai falar disso também no livro. Ele fala assim, eu acho que é importante citar, porque ele coloca de uma maneira muito... eu acho que é bom citar, inclusive, porque como ele escreve isso lá em 1845, a gente olha, né, você pensa 1845 e pensa 2022. Então, ele fala assim, no fim das contas, porém, os que dispõem de todo modo de um teto são mais felizes que aqueles que não têm. Todas as manhãs, em Londres, 50 mil pessoas acordam sem a menor ideia de onde repousar a cabeça na noite seguinte. Dessas 50 mil pessoas, afortunadas são aquelas que conseguem 1 ou 2 pence para pagar um abrigo nos albergues noturnos, que, numerosos, existem em todas as grandes cidades. Mas que abrigo! Os alojamentos estão cheios de camas, de alto a baixo, estão cheios de camas, de alto a baixo, num quarto, 4, 5, 6 camas, quantas caibam. E em cada cama empilham-se 4, 5, 6 pessoas,
Também quantas caibam, sadias e doentes, velhos e jovens, homens e mulheres, sóbrios e bêbados, todos misturados, naturalmente discutem, agridem-se, ferem-se e, se chegam a algum acordo, pior ainda, planejam roubos e entregam-se às práticas cuja bestialidade nossa língua humanizada se recusa a descrever. E quando aqueles que nem esse tipo de alojamento podem pagar, pois bem, dormem em qualquer lugar, nas esquinas, sob uma arcada, num canto qualquer onde a polícia ou os proprietários os deixem descansar tranquilos. Essa situação é a situação desse aumento de 31% das pessoas que estão em situação de rua, que não tem um lugar para morar. E aí, eu acho que é interessante também entrar nos números, né? Esse aumento de 31% foi no final de 2021. No Brasil como um todo, o aumento foi de 16%, com mais de 183 mil pessoas. 183 mil pessoas. Quem foi num protesto? Ele não. Num protesto fora Temer, sabe o que é ter tipo 100 mil pessoas na rua? Imagina aquelas 100 mil pessoas sem nenhum lugar. Nós estamos falando nem 100 mil, são 183 mil, sem um lugar para poder ficar. E aí tem um recorte interessante, que dessas 68%, isso aqui, essas 183 mil, maio de 2022, agora. Dessas, 68% são negras, 87% homens. E aí as 3 capitais que mais têm pessoas em situação de rua são São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Tem um outro aspecto que muito pouco se discute quando a gente vai pensar na questão da habitação. O Prata tocou um pouco nele, que é a questão dos aluguéis. Muitas vezes, quando a gente pensa em uma pessoa em situação de rua, se pensa, por exemplo, na questão do alcoolismo, se pensa na questão de algum conflito familiar, algum adoecimento mental, crack, drogas, mas existe uma causa que a pessoa, e esses censos eles mostram inclusive isso, que muitas vezes a pessoa estando na rua é que começa a usar droga, né? Mas a gente tem um problema que é o aluguel, o índice de elevação dos aluguéis. Existe um índice, que é o IGPM, que é conhecido como a inflação dos aluguéis, que ela é exorbitante. Durante esse processo da pandemia, em setembro de 2021, chegou a 24,86% de, como se fosse assim, ao ano de elevação. 24,86%. Isso implica não só famílias inteiras de trabalhadores que não tem condições de pagar o reajuste do aluguel, que é com base nesse índice que é feito o reajuste do aluguel, mas também diz respeito, por exemplo, aos pequenos proprietários, a esses microempreendedores que pagam um aluguel e aí de repente não conseguem mais pagar, que tem que fechar as portas. A gente viu também um monte de pequenas empresas, digamos assim, sendo massacradas nesse contexto por conta dessa questão dos aluguéis. Agora, né, nesse último mês, está 8,59% ainda por cento ao ano. É enorme esse índice. Inclusive, começou-se a discutir se manteria esse índice mesmo para ser o utilizado, falta 5? Se seria esse mesmo utilizado para poder fazer o reajuste e tal. E é uma situação de muita penúria, né, que os trabalhadores enfrentam com esses reajustes, que aí leva a tudo isso que a gente estava falando até agora. Ou você migra para um lugar mais barato, ou você vai para a rua, porque você não tem onde morar. Ou você volta para casa dos pais, superlota aqueles espaços. Então, e aí tem uma outra dimensão. A Simone falou, por exemplo, do déficit habitacional, e entre eles falou das construções irregulares e tal. A gente tem um problema muito sério quando se trata de habitação, que é a questão das moradias em áreas de risco, né? Esse é um outro problema muito sério. Aqui, dados de São Paulo. Cerca de 173 mil famílias em habitações onde há risco de escorregamento, de encosta e solapamento de margem de córregos. No Brasil, são 9,5 milhões de pessoas que estão nessas condições. Como vocês sabem, eu sou da cidade de Franco da Rocha e a gente teve uma situação terrível, né, de mais de 19 mortes por causa... Aí a mídia vai falar o quê? Que é por conta das chuvas, que é por conta da crise climática, que
matou essas pessoas, né? Foi por conta... 19 pessoas, você vê na manchete, 19 pessoas, 30 e tantas pessoas morreram por conta das chuvas. E aí não foi só aqui em Franco da Rocha, né? A gente teve várias cidades daqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, um monte de lugar, Bahia, né? Então, o que é isso? O que é essa situação? É exatamente as pessoas que são empurradas para lugares mais baratos, aonde elas podem pagar para poder levantar a casa sem a menor condição de infraestrutura possível. Elas simplesmente vão erguendo um sobrado em cima do outro, naquele morro, desbarrancado, sem nenhum tipo de, inclusive, instrução, porque muitas dessas construções são feitas pelas próprias pessoas e sem a qualificação, né, necessária para aquilo. E numa situação dessa, né, de modificação, né, nas condições do próprio ambiente, né, por exemplo, um ambiente um pouco mais, como que é a palavra? Sem muita chuva e tal, de repente você tem mais seco, você tem essa modificação e a casa vem abaixo, leva todo mundo junto. Isso não é uma crise climática, isso é uma crise do próprio sistema capitalista, que empurra as pessoas para esses locais. O Engels, ele vai discutir, inclusive, o preço dos aluguéis na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, porque ele vai falar que os trabalhadores eram obrigados a alugar essas moradias, que ele vai descrever lá as condições péssimas que elas tinham. Inclusive, aqui a gente falou só da característica dos bairros, mas ele entra nas casas e vai falar de como que as casas estão organizadas para ser um antro de doenças e da pessoa, obviamente, também não conseguir, inclusive, repousar, né? Então, a gente tem essa situação de construções em áreas de risco que não tem a ver com a crise climática, não é uma crise climática, não é um problema do clima, é um problema do sistema capitalista que empurra as pessoas para essas áreas de risco. E aí saiu uma matéria muito, eu não lembro de qual jornal que era, mas era uma matéria com um trabalhador, morador da cidade ou de Franco da Rocha ou de Francisco Morato, que também teve esse problema dos deslizamentos. E ele falou assim, se a gente vai morar no morro porque a gente não tem onde morar. A gente mora lá não é porque a gente quer, porque a gente não tem escolha. E ele falou a verdade nua e crua, é para onde o sistema capitalista empurra, né, esses trabalhadores. Quando a gente vai falar da situação do emprego, então o emprego ele é isso, né? O único direito sério que o trabalhador tem é o emprego. O Trotsky coloca isso, inclusive, no programa de transição. E quando ele coloca a discussão do emprego, ele vai colocar duas perspectivas, duas bandeiras muito importantes, que é a questão da escala móvel de horas de trabalho e a escala móvel de horas de trabalho, e também vai colocar a questão das construções de obras públicas, a construção de obras necessárias, né, para empregar as pessoas. Ele coloca essas duas questões, inclusive como uma medida para enfrentar a carécia de vida dos trabalhadores em geral. E a gente, né, adota como bandeiras nossas, essas ainda continuam extremamente válidas. Inclusive, a questão das construções de obras públicas não é uma coisa assim que tem que ser feita de maneira... construções de obras públicas, né? Não é uma coisa generalizada. Isso precisa fazer parte de um plano do que os trabalhadores precisam. Então, por exemplo, a habitação. Resolver o problema habitacional, resolver o problema de falta de creche, de falta de hospital, de falta de escolas, de falta de universidades. Obras públicas que sirvam aos interesses da classe trabalhadora, inclusive, né? E aí a gente tem também uma outra discussão sobre o emprego, né? Além de ser o único direito sério, né, hoje, assim, dentro do capitalismo, que todo trabalhador precisa, né, de trabalho, a gente também tem a discussão mais teórica, porque existe um nível de desemprego no sistema capitalista que ele é necessário ao funcionamento do sistema. Ele a alavanca de acumulação do capital. Porque você tem um problema, né, que o sistema capitalista precisa determinar quantidade de mão de obra que vai ser empregada. Então, ele que tem que ter o controle disso. Então, ele vai fazer isso tendo um nível de exército industrial de reserva, que é assim que o Marx coloca, por exemplo, no Capital, e, ao mesmo tempo, esse exército industrial de reserva ele vai servir para
pressionar os salários daqueles que estão empregados para baixo, achatando esses salários, né? Então, esse problema do emprego também é bastante importante da gente discutir. E uma outra questão, né? Nessas reflexões da nossa candidatura, da nossa campanha, um dos nossos pontos, por exemplo, é o seguro-desemprego para todos os desempregados. E aí eu fui fazer um levantamento do quanto que a gente precisaria para dar seguro-desemprego para todos os desempregados hoje. Vamos entender. Peguei o salário do DIEESE, né, que é um departamento sério, né, de estatísticas, de estudos, que coloca que o salário mínimo deveria ser, a época, vamos colocar R$6.500. R$6.500. E aí a gente tem também, por outro lado, a quantidade, esse dado que a Simone trouxe, né, eu peguei o dado exatamente dos desocupados e desalentados, dava 16,5 mil, só para ficar por baixo. E aí, pegando o montante que deu, relacionado com o orçamento de 2022, que está sendo executado nesse ano. Quanto desse orçamento de 2022 seria necessário para poder dar o seguro-desemprego digno para todos os trabalhadores desempregados no Brasil de 2022? Quanto seria? E essa conta não dá nem 3% do orçamento desse ano. Enquanto isso, a gente tem o pagamento grosseiro, contínuo, exaustivo, massacrante da dívida pública interna e externa, que está consumindo 39% desse orçamento de 2022. Então, quando os capitalistas falam pra gente, não temos dinheiro, não temos recursos, não temos verba, é uma mentira. Os capitalistas organizam um assassinato social, que é o que o Engels coloca. Eles organizam um assassinato social quando eles desempregam as pessoas, porque não é o capitalista que gera o emprego, né? Não, é uma falácia isso. Quando eles demitem as pessoas, organizam inclusive as crises do capitalismo, as recessões, desempregam as pessoas, levam as pessoas para a extrema pobreza, levam as pessoas às condições de situação de rua, a moradias precárias. Eles organizam um verdadeiro assassinato social. E aí, camaradas, para a gente concluir, esse assassinato social só vai ser julgado e punido com uma revolução socialista. Sob o capitalismo, a gente tem as nossas bandeiras de reivindicações transitórias, que é, por exemplo, o congelamento dos aluguéis, a expropriação dos imóveis que estão ocupados hoje, moradia para todos os trabalhadores sem teto. A gente tem as nossas bandeiras de transição, que são para nós lutarmos desde já, para a gente se colocar em movimento e ajudar os trabalhadores a entender as condições que eles vivem, porque elas são a expressão dessa nossa miséria social. Mas esse assassinato social só vai ser julgado e punido com a revolução dos trabalhadores, com uma economia democraticamente controlada para atender os nossos interesses e as nossas necessidades. Então, essa é a perspectiva que a esquerda marxista apresenta a partir da nossa candidatura, a partir das nossas reflexões aqui. E é para esse combate que nós convidamos todos vocês a continuar e aos que não fazem parte ainda a se engajarem. Porque a gente está agora, por exemplo, às vésperas da eleição e a gente tem essa tarefa, né, para poder dar continuidade. Não acaba aqui a nossa luta no período eleitoral. A gente vai continuar organizado para cobrar as nossas reivindicações, muito provavelmente do governo Lula, porque, né, do futuro governo Lula, porque é isso que está mostrando as pesquisas até agora. Então, força nesse combate e junte-se a nós nessa luta. Tá gravando? Todo mundo conhece Saudosa Maloca, né? Mas talvez nem todo mundo conheça Abrigo de Vagabundo, do Adoniran Barbosa, que diz o seguinte: eu arranjei o meu dinheiro trabalhando o ano inteiro, numa cerâmica, fabricando potes, e lá no alto da Moca eu comprei um lindo lote, 10 de frente, 10 de fundo, construí minha maloca. Me disseram que sem planta não se pode construir, mas quem trabalha tudo pode conseguir. João Saracura, que é fiscal da prefeitura, foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim. Por onde andará Joca e Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar? Andarão jogados na Avenida São João, ou vendo o sol quadrado na detenção. Minha maloca, a mais linda que eu já vi,
Hoje está legalizada, ninguém pode demolir. Minha maloca, a mais linda deste mundo, ofereço aos vagabundos que não têm onde dormir. Sensacional. Nossa, doido, né? Essa é pesada, né?